Bom dia, graça e paz. Sempre bom se reunir com outra parte do povo de Deus. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. E algo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Quem aqui está pronto para viver o sobrenatural de Deus? E eu queria que você, que pode, abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis 41, do 38 ao 44. E o tema dessa ministração é isso: pronto para viver o sobrenatural de Deus. Gênesis 41, do 38 ao 44 diz assim: Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Feche teus olhos comigo e ore para que o Senhor venha trazer revelação ao nosso coração. Senhor, é um privilégio estar na tua casa, Senhor. É um privilégio podermos começar o dia te adorando, te exaltando. Por isso, Senhor, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti. Nos conecta ao teu reino, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fazer como o Senhor bem quiser, como o Senhor bem entender. Nos traga a revelação, ó Pai, não daquilo que queremos ouvir, mas daquilo que precisamos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tem total liberdade nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente para ler esse versículo, esse capítulo que nós acabamos de ler, a gente está pegando a parte boa da história, onde basicamente Deus está cumprindo o sonho, onde basicamente Deus está honrando a fé de um homem que por mais de 15 anos vinha passando situações difíceis. Nesse versículo aqui a gente vê Deus colocando esse homem numa posição de governo, e todo mundo adora essa parte do final feliz. Todo mundo espera quando Deus cumpre as promessas. Assim é a nossa vida. Só que eu queria trazer algumas lições nessa manhã, que antes de Deus cumprir a promessa, antes de Deus realmente estabelecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, existem processos, existem etapas na nossa vida que a gente precisa passar para então a gente estar pronto para viver as promessas de Deus. Existe uma grande diferença entre Deus prometer e a gente está pronto para viver aquilo que Ele prometeu. E a gente vai aprender isso com a história de José, que a gente precisa passar por algumas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai tratar com o teu coração, Ele vai perceber que realmente Deus tem algo com a tua vida nessa manhã. E a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente olha para essa história aqui de José, a gente percebe que José, ele tinha uma família problemática, igual talvez a minha família, igual talvez a sua família. A família de José tinha preferência por filhos. É muito claro isso. José era o único filho que tinha uma túnica. Os outros não tinham. Os pais preferiam José. Os irmãos de José sentiam ciúmes dele. Ou seja, era uma família muito clara que tinha problemas. Os irmãos tinham ciúmes dele. Os pais tinham preferência. Então a gente vê que a inveja existia ali naquela família. Assim como talvez exista na nossa família, uma família problemática. E aí, mas para a gente poder estar pronto para viver o sobrenatural de Deus, o primeiro aspecto que a gente precisa entender isso é crer nos sonhos de Deus.
Ninguém chega em nenhum lugar se a gente não crê naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então o primeiro ponto é: creia nos sonhos que Deus tem te dado. A gente precisa crer, porque crer naquilo que Deus está falando vai ajudar a gente a entender que tudo faz parte do processo. Tudo, se eu e você, a gente serve ao Senhor, se a gente confia nele, não existe acaso, não existe, a gente não está deixado lá, tudo que vai acontecer agora é por... Não, tem um propósito, tem propósito. Então, Gênesis 37, 7 diz o seguinte: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Nessa passagem aqui, Deus trouxe o sonho a José. E obviamente parece, e naquela época, ele olhando aqueles sonhos ali, e ele entende que esse sonho tinha uma questão de governo, tinha uma questão de Deus colocar ele numa posição de honra. E é engraçado que a primeira coisa que ele faz quando ele recebe esse sonho é compartilhar com quem ele amava. E o primeiro ponto que você crê naquilo que Deus está falando com você é você compartilhar com quem você ama, é compartilhar com os mais próximos. Então, se Deus tem falado com você, você primeiro precisa crer nisso, você precisa externar isso. A gente só fala daquilo que a gente crê. Se a gente não crê, a gente fica com medo, a gente tem receio. Agora, se você crê naquilo que Deus tem colocado no teu coração, externa isso para as pessoas que você ama, externa isso para as pessoas que estão próximas de você. Isso vai fortalecer o teu coração, isso vai gerar fé nas pessoas também. Então a primeira coisa que José, antes dele começar a viver os processos, ele creu. E eu estou falando aqui em crer nos sonhos, não estou falando de sonhos aleatórios. Existe uma grande diferença entre sonhos aleatórios, onde você sonha uma única vez, e tem os sonhos que estão ligados ao nosso inconsciente, porque a gente come demais, porque a gente conversa sobre algum assunto, porque a gente assiste algum filme, e aí inconscientemente a gente sonha com isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sonhos que Deus ele traz como recorrência na tua vida. Sonhos que Deus ele vem trazer confirmação, sonhos que ele te incomoda no teu íntimo. E às vezes Deus tem colocado sonhos aqui que traz no teu coração, por exemplo, de começar um negócio, de mudar de emprego, de se lançar talvez numa política, de criar um novo projeto. Eu não sei aquilo que Deus tem, colocado no teu coração, mas se isso tem sido recorrente, se você se sente incomodado com algo, é em cima disso que Deus quer tratar. E você precisa crer naquilo que Deus tem colocado. Esse é o primeiro ponto. Então esse incômodo, essa intimidação que Deus traz ao nosso coração não é por acaso. A gente precisa crer que Deus quer se mover nisso. E José, ele creu nisso. Ele creu que aquele sonho não era acaso. E depois novamente ele tem um outro sonho, confirmando esse ainda. E ele novamente externa para aqueles que eles estavam crendo, que ele estava crendo. Então, se Deus tem colocado algo no teu coração, creia no sonho de Deus, que é em cima desse propósito que ele vai trabalhar na tua vida, em cima do sobrenatural de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa entender, quando a gente olha para a história de José, a gente precisa entender que, infelizmente, situações ruins fazem parte do processo. Situações ruins fazem parte do processo. Gênesis 37, 23 e 24 diz o seguinte: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Gênesis 39, 20 mandou buscar José, o lançou na prisão, que eram os postos dos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Esses dois textos aqui estão falando de duas situações. A primeira situação em Gênesis 37, 23 e 24 é em relação aos irmãos, aquilo que os irmãos fizeram com ele, lançaram no poço. E o segundo texto está relacionado àquilo que Potifar faz com ele e o lança na prisão. Você precisa entender que os sonhos de Deus não acontecem num passe de mágica. As coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas não vão acontecer simplesmente de um dia para o outro, não. E muitas vezes a maneira de Deus te ensinar e Deus te preparar para você assumir uma posição dentro do teu sonho é passando por situações difíceis. As situações difíceis fazem parte do processo. E eu imagino José, quando ele recebe aquele sonho, quando ele recebe algo começa a queimar dentro do coração dele, ele compartilha com os seus irmãos,
E aí eu imagino que aquilo gera expectativa. Porque quando você começa a sonhar com algo, começa a criar expectativa. Como será que vai ser? Como vai acontecer? Como as pessoas vão me ajudar? E aí de repente, logo após receber ali esse sonho, não muito distante, ele compartilhar com a tua família, os seus irmãos o lançam num poço escuro e sem água. Eu imagino José como tinha muitos irmãos, e quem tem muitos irmãos, isso às vezes é muito comum, brincadeiras de mau gosto. Um judia do outro, um brinca com o outro, um esconde o outro. Eu imagino que eles tinham esse hábito. Mas então José, quando é lançado ali naquele poço, eu imagino que ele começa a pensar, passa-se 1 hora, passa-se 2 horas. Então ele percebe que os seus irmãos não tiram. E ele começa a perceber que não é jamais uma brincadeira. Que os seus irmãos não colocaram ele ali por uma brincadeira. O negócio era sério. E aí eu imagino um filme passando, mas espera aí. Eu compartilhei meu sonho com eles. Eu falei daquilo que eu iria viver. E agora eles estão fazendo isso comigo. E aí ele percebe que não é mais uma brincadeira. E ele percebe que a brincadeira fica séria quando os seus irmãos, quando vem uma caravana que está vindo de Gileade, com especiarias, com perfume, e está com destino ao Egito, e os seus irmãos então o vendem. E aí eu imagino José com aquele sonho, naquela carruagem, com pessoas totalmente estranhas, com pessoas que não eram da sua família, indo para uma terra, cara, veio que ele não sabia o que iria estar por lá. E ele vê o seu sonho ficando para trás. Ele vê a sua família ficando para trás. E aí vai, mas espera aí, Senhor, como que o Senhor me fala isso que eu vou viver um grande sonho e os meus irmãos estão me traindo, a minha família está me deixando? Situações ruins fazem parte do processo. A gente precisa entender isso. Se a gente não entende que situações ruins fazem parte do processo, a gente se fecha. Porque José poderia simplesmente se fechar, mas espera aí, Deus, o Senhor está falando, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. E quantas vezes a gente é assim, o Senhor fala algo para a nossa vida, a gente olha para a nossa realidade atual, Senhor, não tem nada a ver aquilo que o Senhor falou para mim. A situação que eu estou vivendo agora não condiz com as tuas promessas, a situação que eu estou agora não condiz com os teus sonhos. E a hora que você entende que situações ruins fazem parte do processo, que você está sendo preparado, você se abre. Então você imagina, eu imagino que por um momento, José tinha uma conexão com Deus. Então ele sai ali da onde ele estava, tá para aqueles estranhos, e aí ele é vendido e vai parar na casa de Potifar. Talvez ele, por um subconsciente, ele falou: peraí, talvez tenha conexão com o sonho que Deus me deu, porque agora eu estou numa casa de alguém importante. Potifar tinha uma posição importante, e talvez ele por algum momento ele tenha pensado: bom, realmente, acho que Deus vai começar a fazer alguma coisa aqui. E aí, Deus era com José, a Bíblia diz isso, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Existia uma influência nele, inexplicável, que as pessoas viam essa questão de liderança nele, porque simplesmente José, ele começa a estar ali na casa de Potifar, e Potifar vê que Deus era com ele. Então, inexplicavelmente, José começa a administrar a casa. Só que olha só, a mulher de José começou a querer, a mulher de Potifar quis se engraçar com José. E José, ele temia o Senhor. Ele falou: não vou fazer isso. Ele me deu casa, ele me deu uma condição. Como que eu vou desonrar a quem está me dando casa? E José ensina aqui uma situação para as nossas vidas, que existem coisas que é melhor fugir. Não adianta você querer enfrentar. A Bíblia diz que José era bonito, de boa aparência, tinha influência, tinha uma questão de liderança. Então a mulher de Potifar ali, ela tenta se engraçar para o lado dele. Então ele simplesmente foge. E o que eu entendo com essa situação e com essa lição é: tem coisas na tua vida que é melhor fugir. Não tenta enfrentar, não tenta bater de frente. Às vezes a gente quer dar uma de super santo, a gente quer dar uma de super crente, e a gente quer se posicionar com coisas que a gente não tem estrutura para enfrentar. Então não queira ser esse super crente.
Foge de situações que podem te colocar e podem te derrubar. E aí, ele, por fugir dessa mulher, e ela pega a sua túnica e ela inventa uma história em mente sobre ele, e José então vai parar na prisão. Eu imagino de novo ele pensando, mas espera aí, eu recebo um sonho, eu sou vendido pelos meus irmãos, eu venho parar nessa casa desse homem, e eu tenho honrado, tenho feito tudo aquilo que eu acredito que Deus preserva, que é a questão da integridade. Eu me nego a errar com essa mulher e agora eu sou preso. Quantas vezes na nossa vida não é assim? E você vive coisas que, peraí, eu busco ao Senhor, eu estou na casa dele, eu tento guardar os preceitos, eu tento ter uma vida íntegra, e olha a minha condição. Olha a minha condição. Mas José ele tinha uma característica interessante. Ele mantinha as características do reino em qualquer lugar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter. José, ele tinha características do reino em casa, com a sua família. José, ele teve características do reino ali na casa de Potifar. José manteve as suas características do reino na prisão. José tinha características do reino. Não era o lugar que definia ele. Não é o ambiente que nos define. Não é o ambiente. Então a gente precisa entender isso, que aonde a gente estiver, a gente precisa manter as características do reino. Porque o grande erro que muitas vezes a gente fica pensando é o seguinte: poxa, mas é só na igreja. Não é na igreja, pelo chamado. Pelo contrário, a gente foi chamado para fazer a diferença. E às vezes me assusta quando eu converso com pessoas que têm 30, 40 anos de igreja, 20 anos de igreja, e as pessoas não entenderam qual é o propósito de vida. Imagine viver uma vida de 30 anos servindo ao Senhor e não entender para que a gente foi chamado, aonde eu fui chamado para servir. E tem duas coisas muito simples que a gente precisa entender, que está relacionado ao nosso propósito. O primeiro propósito que a gente tem de vida, isso é para todo mundo. O primeiro chamado que a gente tem como cristão é o chamado da reconciliação. Reconciliação é falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, falar daquilo que Jesus mudou, naquilo que Ele transformou. Esse é o primeiro chamado de todo cristão. Então isso está relacionado ao nosso propósito: testificar e testemunhar com obra tão linda o Senhor fez na nossa vida. É que as pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa escola, do nosso trabalho, vejam aquilo que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Esse é o primeiro chamado, o chamado da reconciliação. O segundo chamado, que é muito claro também, que eu vejo isso na Bíblia, é frutificar aonde eu estou. Frutificar, se você está no mercado de trabalho, é frutificar no trabalho. Se você dá aula, é frutificar na escola. Seja o que for, qualquer profissão, é frutificar aonde a gente está. E a gente vê essa confusão nos dias de hoje. Muitos líderes que eram para ter sucesso empresarial frustrados, e muitos líderes empresariais frustrados porque foram chamados para a obra. E entender isso é crucial. A gente precisa entender isso, chamado da reconciliação, e frutificar onde a gente estiver. José tinha isso muito claro, porque ele tinha essa posição de governo. Perceba isso, mesmo sendo mais novo, ele teve um sonho que dizia qual a posição de governo que ele iria viver. Na casa de Potifar, ele passou a administrar a casa. Ali na prisão, a Bíblia diz que ele começou a tomar conta da prisão. Existia uma influência nele, uma questão de liderança muito forte. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para ocupar o governo. Simples. Ele estava sendo preparado, ele tinha essa questão de liderança ainda ali na tua casa. Passou pela casa de Potifar, passou pela prisão, e Deus tinha um destino para ele: o governo do Egito. Situações que você está passando hoje estão te preparando. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque se a gente não aprende, eu queria falar de algumas chaves aqui espirituais nessa manhã. Se você não aprende a lidar com a escassez, Deus nunca vai colocar abundância na tua mão. Se você não aprende a administrar um negócio pequeno, você não vai conseguir lidar com um negócio grande. Se você não tem um coração generoso na vida que você está agora, como que Deus vai te trazer grandes recursos?
Então tudo que você está passando hoje, te prepara para onde Deus quer te colocar. E só depende da gente estar pronto. Os processos nos preparam. A vida nos prepara para o nosso propósito. E é por isso que a gente tem que estar pronto para viver o sobrenatural. Às vezes Deus está com anseio, Deus olha para a tua vida e fala: eu tenho grandes coisas para esse homem e para essa mulher, mas Deus precisa te preparar para você suportar a pressão. Esteja pronto para viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que Deus está te preparando. E você vai entender, se você é alguém que ama o Senhor, se você entende que tudo aquilo que você tem vivido faz parte, se prepara, meu irmão, que Deus vai trazer o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Uma outra coisa e aí eu partindo para o final, que é o último ponto que ele fez. Então, só relembrando, primeiro, creia nos sonhos de Deus, aquilo que Deus tem trazido às tuas mãos. Segundo ponto, mantenha as características do reino em qualquer lugar. Não se corrompa. Fuja daquilo que for preciso. Fuja daquilo que vai te denegrir. Situações ruins fazem parte do processo. Fazem parte do processo. E o último, nunca deixe sua família para trás. A história que me fascina o jeito que José, ele termina essa história. Lembra lá quando a gente acabou de ler? A sua família o vendeu. Deixaram para trás. E olha o que diz em Gênesis 45, do 14 ao 15. Então, ele se lançou, chorando, sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Mesmo depois de tudo isso que ele passou, José não deixou sua família para trás. Não deixe sua família para trás. Ele estava numa posição de governo. Ele poderia realmente se vingar. Ele poderia realmente ali mostrar, e ele poderia ser arrogante, falar: olha, tá vendo aquilo que fizeram comigo lá atrás? Lembra daquele sonho que eu contei? Vocês duvidaram? Lembra daquilo que eu compartilhei? Vocês me venderam, vocês roubaram a minha túnica. Eu fui fiel a Deus. Ele poderia jogar tudo isso na cara deles. Simplesmente, sabe o que ele faz? Ao ele ver os seus irmãos, ele abraça e beija os seus irmãos. Porque ele entendia. E fica isso muito claro. E talvez na nossa consciência a gente fala: mas pastor, a família dele mereceu, porque a família dele traiu ele. E se a gente pensa desse jeito, a gente não entendeu nada do cristianismo. Porque o cristianismo não trata mal com mal. Jesus nos ensina a tratar o mal com o bem. Sabe por que a gente trata o mal com o bem? Porque o bem sempre vence no final. O bem sempre vence no final. Então a gente não pode ter esse cristianismo, a gente não pode ter esse nível de relacionamento com Deus, onde mas a família dele traiu, a família dele merecia. Se a gente pensa desse jeito, eu te convido a entrar no nível mais profundo de intimidade com Jesus, porque Jesus nunca tratou o mal com o mal. Jesus, ele trata o mal com o bem. E aí o que José faz? Ele manda resgatar a tua família, porque ele não queria estar numa posição de governo se quem participou da vida dele não estava com ele. Não adianta a gente conquistar certas coisas, não adianta a gente estar em certos lugares, em certa posição de honra, se a nossa família não está com a gente. Não vale a pena. Isso não é conquista. Se a gente conquista algo e a nossa família não está com a gente, isso não é conquista. Isso é egocentrismo, para o nosso ego. Porque eu consegui, porque eu fiz, porque eu cheguei lá. Não. Cristianismo não está relacionado com isso. Cristianismo está relacionado ao corpo, à nossa família, e a gente traz quem a gente ama junto com a gente. Então nunca deixe sua família para trás. E José, ele entendia isso, que tudo aquilo que ele passou, desde a venda dos seus irmãos, ser traído e ir parado para a prisão, fazia parte da preparação para viver o sobrenatural de Deus. Abra a tua Bíblia comigo aí que a gente confirma isso. Gênesis 45, do 5 ao 8, diz o seguinte:
Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Olha o 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Tudo faz parte do propósito. Todos os processos que você passa. Aprenda, amadureça, cresça, ainda que doa, ainda que você não entenda, ainda que você se sinta frustrado, ainda que você se sinta muitas vezes que não está indo nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Se você é alguém que ama o Senhor, faz parte do propósito. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você é alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, toda decepção, toda frustração, todo abandono, todo engano, te prepara para aquilo que Deus vai trazer na tua vida ainda. Eu creio que nesse tempo, onde Deus vai trazer grandes liberações para aqueles que têm se mantido fiel, aqueles que têm se mantido fiel. E essa era a condição de José, porque José ele se manteve fiel em todo o tempo, e é isso que mais me admira em José. Na casa de Potifar, na prisão, como governador, ele se manteve fiel e a sua hora chegou. Então eu trago algo da parte do Senhor para você nessa manhã. Se você é fiel ao Senhor, se você busca Ele, se você honra Ele, uma hora a tua hora chega, uma hora a tua sorte muda, uma hora Ele restaura, uma hora Ele multiplica, uma hora Ele te coloca em posição de governo, Ele te conecta a pessoas, Ele muda histórias, porque é assim que o nosso Deus faz. É assim que Deus faz. Então se você está numa condição, olha Senhor, porque eu estou, calma, seja fiel mais um pouco e a tua história vai mudar. Ele vai trazer multiplicação, Ele vai alargar as estacas da tua tenda, Ele te conecta com pessoas. É assim. Talvez não fazia sentido para José estar no Egito, mas foi preciso essa conexão com Potifar, foi preciso essa conexão com o faraó, para então ele estar numa posição de governo. Se permita passar pelos processos, se conecte com novas pessoas. Talvez você fique assim, mas eu tenho medo de se relacionar de novo, eu tenho medo de conhecer novas pessoas. Olha, talvez essas novas pessoas tenham a ver com aquilo que Deus vai te conectar para um futuro. Se permita. As conexões, as pessoas fazem parte do jeito que Deus trata, tanto para nos machucar, para que a gente aprender, tanto para nos colocar em posição de honra. Permita viver o sobrenatural de Deus. Eu quero profetizar que ainda esse ano você vai viver o sobrenatural de Deus. A tua sorte vai ser mudada, a sua história vai ser mudada. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuar crendo, vale a pena continuar lutando a fé, vale a pena. Não deixe de acreditar nisso. Esse é o poder do Evangelho, que aqueles que têm se mantido fiel, Deus, uma hora a nossa sorte chega, uma hora a nossa história é mudada, e todos verão através da nossa história que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir.